Boa noite, Juninho. Ô, boa noite, Léo. Tudo jóia, meu querido? Boa noite, Eduardo. Tudo jóia? Boa noite a Gabriele também. Vamos esperar mais uns 3 minutos aí, galerinha, porque aí o pessoal já está entrando aí, estamos com 11 participantes aqui, daqui a pouquinho o pessoal deve estar chegando aí. Ô, boa noite. Ô, boa noite, meu querido. Vixe, espera aí, professor, tô na conta errada aqui. Ah, beleza. Galera, saudações a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma aula onde a gente vai falar um pouquinho, avançar um pouco no nosso conteúdo hoje. Eu montei esse slide resumo e eu vou também postar essa videoaula para vocês aí na internet, tudo certinho, para os alunos que perderam poder estar assistindo, tá vendo, tá bom? Então podem ficar tranquilos. Hoje o nosso assunto pode parecer um pouco muito voltado para a galera da engenharia civil, porque hoje eu vou falar um pouco sobre a questão do cimento e vou aplicar isso dentro da área da física.
mas é um assunto que eu, durante o curso e durante a aula de hoje, eu vou mostrar para vocês as aplicações a um engenheiro também de produção, tá? Então, a gente vai estar voltado tanto para um quanto para o outro lado. Aí, Juninho, boa Tá? noite. Boa noite, pessoal. Então, moçada, a gente vai começar aqui, ó. Se vocês estiverem com os slides aí na mão, isso aí tem na apostila de vocês, não precisa nem tá imprimindo, porque tá lá no nosso material também. Eu vou falar um pouquinho sobre o cimento Portland, que é um cimento utilizado hoje aqui no Brasil, em todas as obras, tá? É um cimento que alguns engenheiros, até da área de engenharia de produção, têm muito contato quando pega para supervisionar a obra. Porque um projeto, por exemplo, moçada, que você vai fazer um cálculo estrutural, ele é destinado ao engenheiro civil. Mas muitas vezes, quando você está dentro de um campo, dentro de uma obra, como você vai fazer a organização, a produção, a compra, a melhor forma, a questão do transporte do material e a logística é um trabalho de produção. Por isso que muitas vezes eu brinco que é muito mais trabalhoso ser engenheiro de produção do que engenheiro civil, porque o de produção ele tem que conhecer um pouco de tudo. Ele tem que ter uma noção muito ampla do espaço que ele está trabalhando. E hoje nessa aula, rapaziada, eu apresento para vocês o cimento Portland. É um cimento normal. Quem já ouviu falar nesse tipo de cimento, sabe por que ele recebe esse nome de Portland? E aí, quem vai participar? Quem já ouviu falar? Qual o nome do cimento, Juninho, por favor? Esse aqui, ó, cimento Portland. Deixa eu pegar aqui o texto e aumentar aqui a espessura. Esse, ó. Agora tá aparecendo. Alguém já ouviu? É o lugar de origem dele, né? Tipo, é o local de origem. Portland, pessoal, é uma ilha britânica, lá da Inglaterra. E o cara que descobriu morava lá muitos anos atrás. Então, quando ele começou a desenvolver todo o estudo em cima do cimento, ele fez nessa ilha, então ficou em homenagem a essa ilha, tá? Para quem não sabe, moçada, o Portland, ele é feito de um material, uma rocha encontrada na natureza, tá? E alguém sabe, já ouviu falar qual que é a matéria-prima principal desta rocha? A matéria-prima principal do cimento, aquele pó que a gente utiliza nas obras e tem um trabalho danado com ele, qual seria a nossa matéria-prima principal? Calcário e argila, né? Calcário, perfeito. O calcário é o principal. Aí, moçada, funciona mais ou menos assim. Eu vou lá na natureza, vou colocar esse negócio aqui em cima. Eu vou lá na natureza e busco esse tipo de rocha. Essa rocha, ela passa por um processo de calcinação, tá? Essa calcinação, ela é feita a uma temperatura de 1350 a 1450 graus Celsius. Você pega a rocha, quebra essa rocha em vários pedaços, coloca ela num forno de alta temperatura e ela transforma num material que eu acredito que a maioria de vocês nunca deve ter ouvido falar, que é chamado de clinker. Então, o que é o clinker? É a matéria principal do cimento. E o que é o cimento? É o personagem principal, em especial para o engenheiro civil, tá? E então, por isso que é importante que vocês comecem a trabalhar com esses conceitos. Então, clinker nada mais é do que a rocha calcária quebrada em vários pedaços e colocada a uma alta temperatura no forno. Aí, agora eu vou entrar numa parte que é super importante para o engenheiro de produção, que diz a respeito do que eu chamo traço do concreto. Pessoal, eu não coloquei por acaso aqui nessa videoaula essa receita aqui, ó. Farinha de trigo, coloquei ovo, coloquei cenoura, para mostrar para vocês que o traço do concreto nada mais é do que uma receita de bolo. Só que não é uma receita de bolo que vai cenoura, que vai ovo, que vai fermento. É uma receita de bolo que os personagens principais dessa receita será esse cimento aqui, que é o nosso cimento Portland. Eu utilizo areia. A areia, pessoal, a gente costuma colocar ela também com duas dosagens.
areia mais fina e areia mais grossa. Isso vai trabalhar na resistência, tá bom? Para quem não sabe, eu utilizo a brita. O que que é a brita? Brita são pedras, tá? E utilizo água. Quando eu pego o cimento, misturo com areia, coloco brita e coloco água e faço toda essa misturada, eu tenho o que eu chamo de concreto, que é o que é utilizado hoje em grande escala no nosso mercado, tá bom? Então vamos escrever aqui, ó, toda essa junção de receita gera pra gente aqui o concreto. Mas afinal, o que é o traço do concreto, rapaziada? O traço do concreto é a dosagem que eu coloco de cimento, de areia, de brita e de água. Por exemplo, num bolo, se eu colocar muita farinha, o bolo pode ficar mais duro, como o bolo pode ficar mais gostoso ou menos gostoso, dependendo da quantidade de recheio que eu coloco, ou da quantidade de açúcar. O concreto é a mesma coisa. Quanto mais água eu coloco no concreto, mais fácil é eu mexer esse concreto. Lá na obra vai ficar muito fácil eu trabalhar com concreto, só que ele perde uma resistência, tá? Queria que vocês imaginassem um liquidificador. Quanto mais pastoso for o que estiver sendo batido ali dentro, mais difícil fica, mas fica mais consistente. Então, trabalhar com essa dosagem correta é um dos objetivos principais e faz parte do estudo da engenharia civil e de produção. Aqui, pessoal, antes de eu entrar em detalhes sobre o traço do concreto, eu trouxe aqui para vocês uma diferença simples sobre o que é o concreto e o concreto armado. Qual que é a única diferença dos dois? O concreto armado, pessoal, é quando eu coloco essas barras aqui, ó, que vocês estão observando, são as barras de aço. Essas barras de aço, elas são colocadas juntamente com essa placa aqui que eu estou mostrando para vocês, que é o nosso concreto. E barra de aço junto com concreto é o que eu chamo de concreto armado. E somente quando não tem a barra de aço, eu chamo só de concreto. Quando que eu coloco aço e quando eu não coloco, vai ser os assuntos nossos da próxima aula, tá? Então, por enquanto, eu só estou traçando para vocês essa diferença que é muito importante. Aí, maravilha, chegamos agora aqui no que eu queria. O que é o traço do concreto, que é o assunto nosso fundamental dessa aula, pessoal? Como eu escrevi ali para vocês, ele indica, o traço do concreto, ele indica a quantidade de cada material. É aquela receita de bolo que tem lá no caderninho da avó de vocês. São 2 ovos, com metade de uma cenoura, com 1,5 copo de farinha de trigo. E essa parte, essa quantidade de material que eu utilizo, é o que a gente vai chamar de traço do concreto, e ela é representada normalmente por essa simbologia aqui no mercado, que vocês vão ver. 1, 2 pontos 2, 2 pontos 3. Pessoal, o que significa 1 para 2 para 3? O primeiro número, galera, que aparece aqui, refere-se à quantidade de cimento, tá? Cimento. O segundo número, ele refere-se à quantidade de areia. E o terceiro número refere-se à quantidade de brita, que refere-se às pedras. Então, por exemplo, suponha que o engenheiro civil pediu para você montar no laboratório um teste de concreto 1 para 2 para 3. E você foi lá e pegou um saco de cimento que está vendendo aí na primeira loja de material de construção de 50 quilos. Então, se você colocar aqui 50 quilos de cimento e a pessoa que pediu para você fazer esse teste pediu no traço 1 para 2 para 3, você tem que me colocar 2 vezes a quantidade de cimento que vira a quantidade de areia e 3 vezes a quantidade de brita. Então, como você colocou aqui 50, então você vai colocar aqui 150. Então, seriam 50 quilos de cimento para 100 quilos de areia e para 150 quilos de brita. Se eu colocar aqui, por exemplo, 1 quilo só de cimento, aqui eu tenho que ter 2 quilos de areia e aqui eu terei 3 quilos de brita. E essa receita, pessoal, gera
esse traço aqui para mim. Alguém sabe falar para mim por que é importante eu conhecer o traço do concreto? Qual que é o principal objetivo de eu colocar o traço 1 para 2 para 3? Alguém tem alguma sugestão para me falar, para dar uma força? Galera, Para fica com saber a vergonha não. resistência dele? Oi? Para saber a resistência dele, Juninho? Perfeito. Quem falou? A Sabrina. Parabéns, Sabrina. Perfeito. É para a gente saber a resistência do concreto. Ótimo. Então, para vocês entenderem melhor um pouco disso aqui, ó. Eu já vou voltar nesse slide aqui. Deixa eu só falar da resistência do concreto. Aqui, ó. Se eu estiver fazendo, por exemplo, aqui, uma base de fundação. O que é a fundação, pessoal? A fundação é aquela parte que eu cavo abaixo da onde eu estou trabalhando. Vou construir uma casa, eu vou tirar a parte do terreno e vou fazer uma fundação. Vou colocar concreto por baixo. Então, se eu estiver fazendo uma fundação, eu tenho que ter um concreto mais resistente. E para eu ter esse concreto mais resistente, é uma receita. Se eu faço, por exemplo, aqui, ó, um pilar, ou eu vou colocar uma viga, ou eu vou fazer uma laje, tá? Aí eu tenho que ter uma outra resistência. E aí, para essa outra resistência, eu tenho uma outra dosagem de concreto, que no caso é cimento, areia e a brita, tá bom? Então eu preciso saber isso. E quem vai falar para mim essa resistência que eu necessito é o engenheiro calculista. É o cara que vai elaborar toda a parte do meu projeto e vai passar para mim. Ó, para você fazer esse pilar, você precisa de tantos de resistência. E aí eu vou procurar qual que é a melhor dosagem que vai atender aquele meu projeto. Então é por isso que a gente precisa saber esse traço do concreto e eu vou ensinar vocês a calcularem ele hoje. Moçada, o concreto, ele pode ser misturado de duas formas. Eu posso fazer o concreto nessa máquina aqui que vocês estão vendo, ó, que é a betoneira. Normalmente, para obras de pequeno porte, eu utilizo essa máquina que vocês estão vendo aqui. Eu vou e coloco lá dentro da máquina o cimento, a areia, e vou misturando tudo isso com a brita e a quantidade de água, e eu tenho um concreto pronto. Só que esse tipo aqui, ó, é só para obras de pequeno porte, onde eu não preciso de uma precisão tão exata. Quando eu faço, por exemplo, um prédio de 10 andares, que é uma obra de grande porte, eu preciso de um concreto muito dosado, um cálculo estrutural muito bem feito. É uma obra de grande responsabilidade. Envolve vida humana ali dentro. Então, quando eu trabalho com isso, o meu concreto ele é feito em uma determinada empresa, lá no laboratório. Eles pegam esse concreto, colocam dentro desse caminhão aqui, e esse caminhão vai lá para a obra e vai colocar todo o concreto lá. Isso daqui a gente chama, ó, de concreteira. Ele vai, passa por esse tubo aqui, ó, e vai concretando. Aqui eu estou fazendo, ó, estou concretando uma laje, pode observar que aqui eu tenho ferro, porque é concreto armado, e aqui eu tenho o concreto. E aqui embaixo eu estou fazendo a concretagem, pessoal, de uma viga, tá? Essa parte que vocês estão vendo aqui de madeira são as formas. Aqui eu tenho o aço e aqui eu tenho o meu concreto que foi elaborado lá na concreteira, tá bom? Galera, tranquilo até aí para você o nosso bate-papo hoje, que é uma aula com menos conta, tá? Só para vocês poderem já estar entrando um pouco nesse assunto, tá sossegado para todo mundo? Sim. Tranquilo. Maravilha. Só a nível de curiosidade também, pessoal, o concreto, quando ele é elaborado, ele tem que ser colocado, ele tem uma ordem para que a gente coloque cada material. Então, aqui eu trouxe uma figurinha rápida que eu peguei na internet, que fala assim, a gente coloca primeiro a água, tá? Tem uma forma de eu fazer essa receita, depois eu coloco a quantidade de pedra, depois o cimento e depois a areia. Essa mistura, ela segue essa ordem que vocês estão observando para que o meu concreto atinja a resistência necessária e a trabalhabilidade que ele precisa, tá bom?
Às vezes você pode ir colocar mais água, menos água e alterar. Se ele ficar muito mole, você vai e coloca um pouco mais de cimento, tá? O cimento aqui, ele é como se fosse a nossa farinha de trigo. É o componente principal. Ele tem um material que eu chamo de material aglutinante. Ele tem tipo uma cola que ele gruda a pedra com a areia e ele faz essa cola quando ele entra em contato com a água. E é aí que eu consigo formar essa estrutura. Agora aqui eu já tinha comentado com vocês, mas essa parte aqui ela é muito importante, eu vou enfatizar ela de novo para vocês, a importância de eu colocar essa dosagem, colocar a quantidade certa de cimento, de areia e a quantidade certa de brita e de água. Isso melhora a nossa resistência do concreto. Então uma pergunta. Pessoal, o meu concreto, ele fica mais resistente quando eu coloco mais água ou menos água? Menos. Menos água, perfeito. Ele fica mais denso, mais junto. É só você imaginar que você está batendo no liquidificador um abacate. Quanto mais leite você coloca no abacate, mais mole ele fica. Então, ele fica menos resistente. Se você colocar pouco leite e bater, ele vai ficando bem consistente, tá bom? Essa dosagem do concreto, ela implica também na durabilidade. E vou colocar aqui nessa parte que é muito importante, que é a trabalhabilidade. Pessoal, quando eu falo a palavra trabalhabilidade na engenharia, eu estou falando a capacidade de eu mexer a minha massa. Olha que interessante. Muitos alunos vão estar falando assim, professor, mas por que você não coloca, então, mais cimento, menos água, que aí o seu concreto fica resistente e a gente não precisa ficar perdendo tanto tempo estudando tudo isso? Pelo seguinte motivo, pessoal, questão de custo, o cimento é muito caro e quando você pega para grandes proporções, isso fica muito alto. E por essa questão que eu chamo de trabalhabilidade, é a capacidade de você manipular, igual uma massinha de modelar, o concreto. Se você colocar muito concreto, muito cimento, para ele ficar mais denso, mais pesado, o que vai acontecer? Vai ficar difícil de eu mexer e ele vai secar muito rápido. Isso prejudica na obra, dá um maior trabalho. Eu preciso que ele esteja um pouco mais mole para que eu possa manusear ele com um pouco mais de tempo e possa colocar ele na forma para subir, por exemplo, um determinado pilar. Então, eu preciso achar um equilíbrio entre a quantidade de água e a quantidade de cimento, de forma que eu tenha resistência e, ao mesmo tempo, que eu consiga trabalhar com esse material. Então, não é tão simples eu jogar isso para vocês assim. E essa dosagem, pessoal, para cada finalidade, ela tem uma aplicação. Por exemplo, numa laje eu tenho um contrapiso também, um determinado muro, uma fundação. Dependendo da parte do projeto que eu estou esboçando na obra da engenharia civil, eu utilizo diferentes partes dela. Moçada, só uma pergunta. Vamos ver quem sabe me responder essa. Qual que seria a diferença do concreto para uma argamassa? E quando eu falo em obra, onde que eu utilizo concreto e onde que eu utilizo argamassa? Seria em questão da brita, né? Perfeito. O concreto, ele tem cimento, areia, brita e água. Ele é usado nas principais partes da casa. Por exemplo, você vai fazer uma laje onde vai ter peso em cima dela. Aí você coloca concreto. A argamassa, pessoal, ela é utilizada, por exemplo, só sem a brita. Eu utilizo o cimento, a areia e a água. E normalmente a argamassa é aquela parte que é colocada na parede. Você coloca o tijolo baiano, aí você faz o reboco do lado esquerdo e do direito para tampar o tijolo. Ele não precisa de tanta resistência igual ao concreto. Então eu não tenho necessidade de colocar a brita. Aí é o que a gente usa, o que eu chamo de argamassa. Esse slide aqui eu já comentei com vocês. Agora chegou na parte importante que todo mundo gosta, contas. Tá? Vou passar umas continhas aqui para vocês e umas atividades para a gente poder discutir. Galera, antes de eu entrar nessas contas,
Tem um trabalho também que vocês vão me entregar a semana que vem. A gente vai ver a melhor data para todo mundo. Até aqui, nesses slides que eu passei, ficou alguma dúvida? Foi tranquilo para todo mundo? Sim. Maravilha. Ó, deixa eu explicar isso aqui com calma para vocês entenderem. Suponha que vocês já estão formados, já são engenheiros e vocês receberam um determinado projeto para poder fazer uma determinada fundação. Aí, como engenheiro estrutural, calculista, você vai pegar e vai passar para o engenheiro de produção ou vai passar para o engenheiro na obra qual que é a resistência do concreto que você quer ali naquela obra. Aí o cara, o calculista, foi lá e percebeu que ele precisa de uma resistência de 400 megapascal. Eu vou ensinar para vocês, na próxima matéria, a trabalhar com o significado de megapascal. Tá? Pascal quer dizer pressão, é o quanto ele aguenta de carga ali em cima dele, sem que ele rompa. Entretanto, pessoal, numa obra, na vida real, você não vai pegar, vai chegar lá na concreteira e vai falar, vai afirmar assim, você vai fazer uma grande quantidade de concreto, um caminhão, 2, 10 caminhões lotados de concreto. O que garante para você que aquele concreto está na dosagem correta? Você não colocou todos os ingredientes do bolo ao mesmo tempo, porque você está fazendo uma quantidade grande. Pode acontecer de entrar um pouco mais de cimento ou cair um pouco mais de água e você ter uma alteração ali na receita do seu bolo. E aí, como que eu faço na vida real? Como que uma concreteira trabalha para conseguir falar, ó, é certeza que eu tenho aqui uma média muito próxima dos 400 megapascal. Pode pegar todo esse concreto, despachar para a obra e colocar lá na fundação junto com o aço que vai ficar perfeito. Para eu poder fazer isso, a gente utiliza um negócio chamado corpo de prova, que é o experimento que eu preciso que a gente faça no laboratório, tá bom? Eu já até pedi autorização para o Anderson, se der tempo da gente ir de máscara, para a gente poder fazer esse experimento aqui, tá? A gente divide em grupos menores, para vocês poderem ver como funciona. E o corpo de prova, eu vou nessa concreteira e pego várias, 10, 50, 60, 70 provas daquele material que está saindo e eu vou fazer um teste para ver se realmente ele tem essa resistência aqui que eu preciso, no caso de 400 megapascal. Que na verdade, pessoal, aqui não é nem 400, depois eu vou arrumar aqui no slide, é 40 megapascal, que é 400 kg-força por centímetro quadrado. Mas eu já arrumo isso aqui para vocês. Aí vamos supor que no laboratório que eu estou trabalhando, eu tenho lá um corpo de prova em formato de um cilindro com 10 centímetros de diâmetro e 20 centímetros de raio. Esse formato aqui, ó. Vou pegar aqui. Ó, esse é o meu corpo de prova. Ele tem 10 centímetros de diâmetro, então se ele tem 10 centímetros de diâmetro, ele tem aqui um raio de 5 centímetros. E tem uma altura aqui, pessoal, de 20 centímetros, ó. Esse é o nosso. Eu vou pegar uns 50 corpos de prova desse e vou encher ele aqui de concreto, ó. Depois eu vou pegar todo esse corpo de prova, é o experimento que a gente vai fazer. Vai colocar numa máquina super grande, moderna, bonita. E essa máquina, ela vai fazer uma pressão, simulando uma força de carga que essa obra vai receber. Com essa pressão, ele vai até a ruptura, para eu saber o máximo de carga que ele está aguentando. Se nos 50 corpos de prova eu tiver uma média muito próxima de 40 megapascal, que aqui é o correto, ó, maravilha, eu estou dentro do que eu precisava, eu posso despachar isso para a obra, essa amostra tranquilamente. Para isso, eu utilizo essas tabelas. Então agora, pessoal, dá uma respirada aí, que eu vou ensinar para vocês como a gente utiliza essas tabelas práticas aqui, ó, do mercado, tá? Para fazer
esses corpos de prova, ó. Esse é o corpo de prova. Ele tem aqui 5 centímetros de raio. Ele tem uma altura aqui de 20 centímetros. Eu coloco todo o cimento do meu experimento aqui dentro. Deixo esse cimento secar por 28 dias, que é onde ele atinge a resistência máxima dele, que eu vou comentar isso com vocês. E aí ele vira esse tipo de bloco. Esse tipo de bloco que vocês estão vendo aqui, ele é colocado numa máquina. Essa máquina faz uma pressão até a ruptura dele. E aí, com esses valores que a máquina vai me fornecer, eu consigo tirar uma média e saber realmente se esse meu corpo de prova suporta ou não. Então, vamos lá. Essa é uma tabela aqui muito usada em obra, mas ela está um pouco defasada. E eu vou colocar aqui para vocês duas coisas que eu vou chamar a atenção. Ó. Nessa segunda coluna aqui, pessoal, que vocês estão observando, eu tenho a resistência do meu concreto. Só que aqui ela não tá em megapascal, ela está em quilos por centímetro quadrado. Então vamos entender o que significa isso. Eu vou ensinar de novo vocês a converterem, mas por enquanto só acreditem no que eu estou passando para vocês. Um concreto de 400 quilos por centímetro quadrado, se você fizer a conversão, ele é a mesma coisa que 40 megapascal. O que significa isso? Que a cada 1 centímetro quadrado, esse meu concreto está resistindo aqui 400 quilos. Ó, 1 centímetro quadrado é um quadrado muito pequeno, onde cada lado dele, pessoal, vale 1 centímetro. Está chegando uma força aqui em cima desse concreto. Que força que é essa? Se for, por exemplo, um pilar, está chegando a força da viga, está chegando a força do telhado. Se for uma viga que está segurando uma laje, está segurando os móveis da minha casa. São todas as forças que estão atuando naquela minha edificação. Então, a cada 1 centímetro quadrado, essa receita de concreto, pessoal, ela suporta aqui até 400 quilos, tá bom? É isso a resistência do concreto. Para que eu atinja uma resistência de 40 megapascal, eu preciso utilizar esse traço aqui em volume. Mas a resistência mais utilizada no mercado hoje, já vou falar para vocês que essas de obras, a maioria das obras e aos projetos iniciais que alguns vão pegar e que o engenheiro de produção mais vai trabalhar se ele for partir para esse lado, são essas daqui, ó. 254, que a gente fala que é 250, que é a mesma coisa de 25 megapascal. Essa é a dosagem legal. 1 para 2 para 3. O que significa isso? A cada uma porção de cimento, eu coloco 2 de areia e 3 quantidades de brita. E a água eu faço uma adaptação. Reparem que essa tabela, o meu traço é feito em volume. Então, se eu colocar aqui, ó, vamos falar uma unidade de volume. Unidade de volume pode ser o litro. Se eu colocar 5 litros de cimento, pego um balde com 5 litros, enche esse balde e coloco. Eu preciso colocar 10 litros de areia e 3 vezes essa quantidade, que serão 15 litros de brita. Tá joia? Só que esse traço também, pessoal, vocês podem estar em uma determinada obra e utilizar esse traço aqui em massa. Aí em massa, ó, por exemplo, olha aqui, ó. Esse aqui é o que a gente mais usa, os 25 megapascal. Em massa seria esse daqui, ó. Então vamos pegar uma unidade de massa. Se eu coloco 1 kg de cimento, eu tenho que colocar 2,17 kg de areia e 2,84 de brita, tá? Então, eu tenho tanto em massa, que a unidade é quilo ou grama,
como eu posso também trabalhar com traço em volume. E essa tabela, ela me dá a resistência que eu quero, ela me joga no traço. Essa parte aqui, pessoal, eu vou ensinar depois para vocês como vocês olham no experimento, mas ele é muito fácil de trabalhar. Mas no primeiro momento seria essa a ideia inicial. Legal. Só que agora a gente vai utilizar isso daqui, ó. Tabela 3, tabela 4, para a gente poder resolver aquele exercício ali que eu passei para vocês. Tá bom? Moçada, é o seguinte, ó. O concreto, o Portland, ele é feito, o cimento Portland, ele é feito e depende da temperatura que eu coloco ele no forno para fazer o meu clinker, ele pode ter trabalhabilidades diferentes. Então não existe só um cimento Portland, existe 5 tipos de cimento. Tem uma apostila que eu vou passar para vocês, vocês vão utilizar mais na vida profissional, que ela te dá a dosagem necessária sempre para cada um tipo de cimento, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou explicar a vocês usarem essa tabela, vou dar uns 15 minutos para vocês verem os alunos primeiro que conseguem terminar, resolver esse exercício para mim utilizando essa tabela. Então, vamos lá. Suponha que eu fui lá na loja e estou fazendo a minha concretagem com esse tipo de cimento, que é chamado de CP2E32. É a marca do cimento. E a diferença de cada um é a pesquisa que vocês vão me trazer a semana que vem, que eu vou passar para vocês, tá bom? Para a gente poder apresentar. Vai ter uma chamada oral disso aqui. Então, aqui, a primeira coluna que eu gostaria que vocês observassem é esses números aqui, ó, 3, 7 e 28. Pessoal, quando você faz o concreto e faz toda a misturada de cimento, a misturada de areia, faz toda aquela brincadeira toda, após 3 dias, o seu concreto ele atinge uma resistência. Então, após 3 dias, ele resiste 4 megapascal. Aí você deixa aquele concreto parado, ó, proibido, ninguém vai encostar nesse concreto. Após 7 dias, esse concreto, nessa receita, ele atinge aqui, ó, 7 megapascal. E após 28 dias, que é a data que o concreto atinge a sua maior resistência, e dali para frente ele estabiliza, ele atinge aqui 15 megapascal. Então, podem observar que o que interessa para a gente aqui, ó, é essa coluna aqui, ó. Essa é a coluna que interessa para a gente. Nesse exercício que eu estou passando para vocês aqui, eu quero elaborar aqui, ó, uma amostra para 40 megapascal. Então, vamos voltar na tabela e vamos procurar onde está o nosso 40 aqui, ó. Aqui. Para 40 megapascal, eu tenho que usar agora aqui, ó, essa coluna. Então, eu vou pegar ela aqui agora para vocês. Vamos aumentar aqui. Ó. Essa coluna. Agora eu vou ajudar vocês a interpretar e vou dar uns minutinhos para vocês poderem fazer aquele exercício lá, tá bom? Vamos ver se vocês conseguem. Só para vocês poderem se localizar. Aqui, pessoal, se a gente interpretar essa tabela de forma detalhada, vocês vão observar o seguinte, ó. Para 1 quilo de cimento, então, só vou falar agora aqui de 1 quilo. Então, essa coluna aqui, ó, ela refere-se exatamente só a 1 quilo de cimento. Nessa dosagem que eu estou trabalhando aqui com vocês agora, que é uma dosagem de 40 megapascal, eu coloco 2,42 quilo de cimento, de areia, quer dizer, coloco 2,58 de pedra, e aqui ele traz para a gente a concentração, ó,
de água barra cimento. Alguém sabe me falar o que significa essa concentração de água barra cimentos? Gente, alguém já ouviu falar nesse A barra C? Galera, manda as dúvidas no bate-papo, se você estiver com dificuldade. Ó, vamos trabalhar um pouco de lógica. Se estiver muito rápido, vocês me falam. Suponha que eu coloque aqui 20 quilos de água, tá? E coloco aqui 80 quilos de cimento. É isso aqui, quantidade de água para quantidade de cimento. Se eu realizar, pessoal, essa divisão aqui, ó, deixa eu só abrir a calculadora aqui. Pegar aqui, ó, 20 e dividir por 80, eu vou ter como resultado aqui 0,25, certo? Só pegar aqui. Agora, se eu pego essa relação aqui e acrescento uma quantidade maior de água, ó, vou tirar o 20 daqui e vou colocar agora 60 aqui, a quantidade minha de água. Se eu colocar essa quantidade aqui de água, eu vou ter agora 60 dividido por 80. E agora o meu resultado será 0,75. Então, tinha dado 0,25, agora deu 0,75. Vocês perceberam que quando eu aumento a quantidade de água, eu tenho essa relação. Então, esse número aqui, ó, ele está fazendo uma comparação da minha quantidade de água com a quantidade de cimento. E quanto maior for esse número aqui, eu estou dizendo que eu tenho uma quantidade maior de água. Ó. Como esses números estão abaixando, eu estou dizendo que eu estou abaixando aqui a quantidade de água. Ó. E quanto menor essa quantidade de água, o que acontece com a minha resistência? Ó, 20, 25, 30, 40. A resistência do meu concreto, ela sobe. Tranquilo até aí, pessoal? Posso avançar mais um pouco? Sei que a aula é um pouquinho chata, porque é muita teoria, mas até aí tá dando para entender essa tabela, tranquilo? Tá sim, Juninho. Ótimo. Agora vamos aqui para o próximo. Vou pegar um outro modelo aqui de tabela para vocês poderem escolher a que vocês quiserem. Vamos supor que eu queira fazer aqui agora o traço em volume, tá? Repara que agora em volume, ó, ele vai me dar isso aqui em litros. Então eu vou lá e separo 1 quilo de cimento. Só aqui eu quero colocar agora o de unidades de volume. Aqui vocês podem observar que eu coloquei, ó, eu fui numa balança e pesei quilo, tantos quilos de pedra, ótimo. 1 quilo de cimento, 2,42 quilos de pedra, de areia, 2,58 quilos de pedra. Toda essa receita deu para mim uma quantidade aqui de 40 megapascal. Mas eu posso usar também aqui em litros, não tem problema nenhum, ó. Coloco 1 quilo de cimento, deixa eu só ver onde está a coluna aqui, ó. Aqui. Coloco, aí eu tenho lá um liquidificador, por exemplo. Eu vou medir 1,67 litros de areia, 1,62 litros de brita, vou misturar tudo isso daqui e eu vou ter também uma quantidade ali de concreto e esse concreto vai ter a resistência de 40 megapascal. Agora vamos brincar um pouco aqui antes de vocês fazerem o exercício. Algum aluno saberia me dizer o que significa essa coluna aqui, ó, de aditivos? Alguém já ouviu falar do uso de aditivos dentro do concreto? Sabe para que serve alguma coisa? Está falando para eu colocar 1,5% de aditivo. Impermeabilizante ou não? Ficar mais rápido? Mas por que eu uso, por exemplo, os aditivos no concreto? Qual que vocês acham que é o principal objetivo deles? Dá mais liga. Perfeito. Tem um aditivo que vai tirar a quantidade de água do meu concreto.
Quando ele tira a quantidade de água do concreto, ele fica mais resistente. Tem aditivo que eu vou colocar, que são os incorporadores de ar, que eu vou colocar no meu concreto para deixar ele mais tempo. Em vez dele secar em 28 dias, suponha que eu estou mandando esse meu concreto para uma obra e o trânsito lá eu sei que é demorado, a estrada é de péssima qualidade e eu não posso deixar que esse concreto ele endureça, senão eu não consigo jogar ele na água. Então eu utilizo aditivo, tá? Então os aditivos, eles servem tanto para uma secagem mais rápida, eu tenho aditivo para demorar para secar, eu tenho aditivo de concreto que vai me ajudar a manipular ele muito mais fácil. E isso durante o curso vocês vão aprendendo qual aditivo você utiliza e para qual obra você utiliza. Mas eles são em quantidades pequenas. Repara comigo que aqui está em porcentagem e aqui é 1,5% da quantidade que você tem, tá bom? Muito bem. Feito isso, pessoal, vai meu desafio aqui para vocês. Ó, vou apagar essa tabela aqui. E eu vou voltar no exercício e vou deixar vocês quebrarem a cabeça um pouco. Que é o seguinte. Eu preciso fazer um corpo de prova no laboratório. Eu vou lá no laboratório e vejo que esse meu corpo de prova, que é esse modelo aqui, ó, ele tem 5 centímetros de raio por 20 centímetros de altura. Então, vamos colocá-la aqui, ó. Corpo de prova. Tem 5 centímetros de raio. Por 20 centímetros aqui de altura. Isso aqui, ele cabe um volume dentro dele. Alguém da aula aí sabe me falar como que eu acho o volume desse cilindro? Quem lembra aí? Área da base vezes a altura. Área da base vezes a altura. Ótimo, pessoal. Área da base vezes a altura. Como a base nossa é uma circunferência, vai ficar π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Lembra, a área de uma circunferência sempre vai ser π raio ao quadrado. Π raio ao quadrado. Essa área eu passei para cá. Então, eu sei que aqui o raio vale 5 e a altura vale 20. Pessoal, estou sem a calculadora aqui. Alguém está com ela aí? Faz essa continha para mim. Π vezes 5 ao quadrado vezes 20. Uma alma bondosa. Eu baixo ela aqui, peraí. Juninho. Oi. 1570,79. Ótimo. 1570,79. Como a gente está falando... Tem mais uns quebradinhos. Você quer eles? Hã? Tem mais uns quebradinhos, não precisa não? Não, 2 casas decimais está perfeito. Obrigadão, viu? Nada. Centímetros cúbicos. Tá. Isso aqui é o que cabe de volume de concreto. Eu vou só converter isso daqui para metros cúbicos para vocês poderem fazer o desafio. Vocês vão colocar isso aqui em metros cúbicos. Lembra que eu estou aqui no metro cúbico, está aqui. Decímetro cúbico está aqui. Centímetros cúbicos está aqui. Para eu sair dos centímetros e ir lá para os metros cúbicos, eu ando 2 casas para trás. Então, vai ficar 1570,79 vezes 10 a menos 2. Tudo isso elevado ao cubo, porque aqui é uma unidade de volume. Isso daqui vai dar, então, 10 a menos 6 de K. E o 10 a menos 6 está pedindo para você deslocar 0,6 casas para trás. Vai ficar 0,00157079. Estava aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou aproximar aqui, porque ficou muita casa decimal. Esse aqui, ó, 079, eu vou apagar os 3 e vou colocar um número.
Então, 0,70 vira 0,71. Aproximei. Metros cúbicos. Muito bem, pessoal. Essa era uma questão de concurso. Isso aqui é o volume que cabe dentro desse frasco aqui, ó, de concreto, que é o meu corpo de prova que está lá no laboratório. Eu quero fazer um concreto que ele resista aqui a 40 megapascal. Dentro de um laboratório, eu tenho para utilizar o que eu chamo de balança. Eu posso ir lá e pesar. Então, eu quero que vocês me digam quantos quilos ou quantas gramas eu tenho que colocar aqui de cimento, quantos quilos ou quantas gramas eu tenho que colocar de areia, de brita, e depois a relação com água. Vocês dão conta? Dá para brincar um pouco? Querem pensar um pouquinho aí? Para dar uma respirada? O que vocês acham? Vocês vão utilizar essa tabela aqui, ó. Tá? Essa tabelinha que vocês viram aqui. Vamos supor que vocês estão comprando cimento CP2, E32. A resistência que vocês vão querer atingir após 28 dias vão ser essa daqui. E aí eu queria que vocês tentassem ver se vocês conseguem, para aquilo ali, quanto que vocês conseguem colocar. Aonde que vocês iriam olhar para trabalhar com isso. Aceitam esse desafio, pessoal? Vocês acham que é melhor eu dar mais alguma dica? O que vocês acham melhor? O Eduardo, que sempre faz, rápido. João Paulo, Lielton, cadê os meninos? Pode ser. Querem tentar um pouco? Pode ser, a gente tenta. Vocês vão fazer brincadeira com regra de 3, tá bom? Vou deixar vocês aí uns 5, 10 minutinhos à vontade e eu já volto para trazer as dicas para vocês, tá bom? Ô, Juninho, Oi, qual que é o volume que deu lá? voltar aqui, né? Peraí. Aqui. Valeu, valeu. Deixa eu fazer um desafio aqui. 5 minutos para vocês entenderem.
Ô, Juninho, Oi? pode voltar na tabela? Opa, pra já. Ah, o João Miguel tinha mandado mensagem pedindo aqui. Valeu. Ótimo. Juninho, Oi? você pode falar de novo o que que é para fazer? Porque minha aula deu um problema aqui, eu não sei se você viu, eu tive que Ah, voltar não, de vou novo. explicar. Ó, é o seguinte. é, Essa tabela, ela me dá a dosagem que eu tenho, por exemplo. Ele fala assim, ó, se você pegar 1 quilo de cimento, misturar com 2,42 quilos de areia e, por exemplo, 2,58 quilos de pedra, você vai conseguir formar para mim um concreto com 40 megapascal aqui, tá? Só que quando você vai para um laboratório, você tem um frasco pronto, que é esse frasco aqui, ó, que é o 5 por 20. Eu quero saber o seguinte, qual que é a quantidade que você vai colocar aqui de cimento, de areia e de brita para você lotar esse corpo de prova e fazer o seu experimento, mantendo isso aqui, ó, os 40 megapascal, que é o que eu quero de resistência dele. Uhum, Se você olhar essa entendi. tabela, ela vai te dar alguns indícios, que aí é uma questão de lógica. O que que eu posso observar na tabela para ela me ajudar a descobrir? E aí você quer encontrar quantos quilos de cimento, quantos quilos de areia, quantos quilos de pedra e quantos quilos de água. Entendi. Ô, Juninho, Oi? tem problema deixar só o cimento em quilos? Ó, como você está fazendo um experimento em laboratório, você tem todo o material para você poder utilizar uma balança, porque você está fazendo um corpo de prova. E como você tem uma balança, ela é dada em quilos. Então, o cimento em quilos, a areia em quilos, a pedra em quilo. E a água, você pode fazer ela em litros. Mas como eu vou falar da densidade dela, que vocês assistiram na videoaula 1, se a água tiver de 1 para 1. Então, 1 quilo, 1 litro, e assim por diante. Mas a ideia é você manter tudo em quilos. Beleza. Tem mensagem aqui, deixa eu ver. O Julielton mandou, vamos ver aqui. O Julielton, eu não respondi, cara, mas eu vou responder se tiver certo, eu já marco seu pontão de participação lá, viu? É que se você quiser me Beleza. mandar o raciocínio que você fez, eu olho aqui, senão eu já resolvo junto com vocês agora. É para te enviar, Juninho? Ah, quem acabou me envia, que aí quem tiver certo, depois eu já coloco meio ponto lá para ajudar. Por onde que te envia? Uns 2, 3 alunos que mandar aqui, tá bom, eu já corrijo. Deixa eu ver No WhatsApp da prova? Oi? Naquele WhatsApp de prova lá? Não, não, pode mandar no meu particular mesmo aqui. Beleza.
Deixa eu ver se mais alguém. A Jaque mandou também. Vamos ver aqui. Cimento. Isso. Muito bem. Ela mandou o raciocínio dela aqui. Tá dando para eu ver. Perfeito, pessoal. Acho que vocês entenderam a ideia. O Felipe mandou, o Eduardo. Para 1 metro. Peraí, deixa eu só ver quem que é aqui. É isso mesmo, Juliel. Você vai fazer regra de 3. Perfeito. Isso. Galera, eu acho que vocês entenderam. Então, de parabéns pelo que eu vi ali. Vocês estão enviando certo. Depois eu vou pegar os nomes de quem foi para poder dar umas participaçãozinha lá de um 0,25. Mas a ideia é a seguinte. O que eu tenho como referencial para fazer o meu corpo de prova dentro do laboratório? O que eu tenho é o volume, que é muito fácil eu tirar do meu corpo de prova, porque eu tenho o raio dele e tenho a altura. E o volume eu já tenho. Eu sei que vale isso aqui, 0,01571. Então, eu preciso ir lá na tabela e buscar alguma referência que também utilize aqui, ó, essa unidade de volume que está em metros cúbicos. Então, eu venho aqui, ó. Se vocês observarem, essa primeira parte da minha tabela aqui, a minha referência está em massa, ó, porque ela está me dando uma referência para 1 kg de cimento. E eu não estou fazendo uma referência com o peso do cimento. Eu estou fazendo a referência em um corpo em formato de cilindro e eu tenho o volume desse corpo. Então, eu vou ter que trabalhar com isso aqui, ó. Esse daqui. Ou esse daqui. Se eu utilizar, pessoal, primeiro esse daqui, ó. Esse, eu vou ter o meu resultado em quilo para o cimento, quilo para areia, quilo para a pedra, quilo para a água e o quilo de aditivos. Perfeito. Se eu estou dentro de um laboratório e eu tenho uma balança ao meu dispor, eu posso trabalhar com quilo o tempo todo, muito fácil. Como eu quero fazer um experimento para uma resistência de 40 megapascal, eu venho nessa linha aqui e busco essa resistência aqui, ó. De 40, tá aqui. Aí eu vou usar essa informação para 1 metro cúbico, tá? Eu vou colocar 365 aqui quilos de cimento. Essa é uma informação. Então eu vou lá na minha tabela e vou marcar isso, ó. Para 1 metro cúbico, eu uso 365 quilos de cimento. Só que eu não estou fazendo 1 metro cúbico de cimento, eu estou fazendo 0,001571 metros cúbicos. Então, eu vou usar quanto? X. Aí vocês vão multiplicar 365 por 0,001571. Vamos ver quanto que a gente vai obter aqui como resultado. Vou pegar aqui. 0,001571 vezes 365. Vai dar aqui, ó, 0,573 quilos. Como 1 quilo, pessoal, tem 1000 gramas, eu vou multiplicar esse resultado aqui por 1000 e eu tenho aqui uma quantidade de 573,41 gramas. O que eu estou dizendo para vocês? Para que eu atinja a resistência de 40 megapascal, utilizando o corpo de prova que está dentro do meu laboratório e com o auxílio daquela tabela,
eu preciso separar aproximadamente 574 gramas de cimento. E aí esse raciocínio com regra de 3, vocês vão fazer aqui também para todos eles. Para areia, podem observar que é 883. Eu vou lá na areia, 1 metro cúbico, eu consigo fazer aqui, 883. Eu preciso de 883 quilos de areia. Só que eu não estou fazendo 1 metro cúbico, eu estou fazendo isso daqui. Aí eu vou multiplicar em X de novo. Então, isso aqui era do cimento. Agora, da areia. Vai ficar 883 vezes esse resultado, vezes 1.000, para eu converter isso daqui. 001571 vezes 883. Dá 1,387 quilos. Se eu multiplico isso daqui vezes 1.000, eu tenho um resultado aqui de 1.387 gramas. Pronto, é o que eu tenho que separar aqui de areia. Galera, é difícil fazer isso aqui pela tabela? Foi tranquilo para todo mundo? Juninho, eu tenho que deixar em gramas ou eu posso colocar já direto em quilos? Pode deixar em quilos, não tem problema não. Eu estou colocando em gramas, claro, porque é mais fácil da pessoa ela ter uma noção do que dá, por exemplo, 0,57. Aí o cara às vezes não consegue perceber que é metade quase de 1 quilo. Entendi, então. Obrigada. Por nada. E aí, pessoal, agora o raciocínio é o mesmo, tá? Se vocês quiserem eu termino, mas eu acho bobeira. Para pedra, 942. Então, você sabe que para 1 metro cúbico de concreto, você usa 942 quilos de pedra. Só que você está fazendo isso daqui, você vai fazer o mesmo raciocínio. Você vai multiplicar os dois. Tá? Quem multiplicou aí, pessoal? Quanto que deu de pedra? Para me dar uma força aqui para a gente ir mais rápido. 1,479. 1,479 quilos de pedra. Quase 1,5 kg de pedra. Aí vamos colocar aqui de outra cor, para a quantidade de água. A água é 186 quilos para fazer 1 metro cúbico. Então eu venho aqui, 186 quilos de água. Quanto que deu, pessoal, a quantidade de água? 186 vezes esse número. 0,292. 0,292 quilos de água. E aí tem um aditivo. A água, pessoal, dá para você converter ela para litros, tá bom? Então é muito fácil. Eu tinha explicado em densidade, mas amanhã na aula eu vou falar um pouco de densidade com vocês, para ver se vocês assistiram a primeira videoaula lá. Aí a gente termina de discutir. E os aditivos também. Ele está pedindo para eu colocar 5,5 quilos de aditivo. Você vai fazer o mesmo processo, trocando aqui para 5,5. Então, é isso que vocês vão fazer no laboratório. Vocês vão medir o corpo de prova, vão fazer todas essas misturas, vão deixar esse corpo de prova lá para poder ficar 28 dias. No final de 8 dias, eu vou pedir para vocês voltarem no laboratório, vou ensinar vocês a usarem a máquina para romper, e aí com a outra matéria, que vai ser um estudo mais aprofundado de pressão, nós vamos calcular qual que é o valor de ruptura em cada corpo de prova. Tá? Moçada, tranquilo? Posso avançar um pouquinho aqui? Pode sim. Eu vou deixar agora uma pesquisa para vocês me entregarem, usarem ou a aula de amanhã, mas amanhã eu preciso dar pelo menos uns 20 minutos de aula, que é o seguinte. Eu não sei se tem algum aluno que tem interesse em participar da IC. O que é IC? Iniciação Científica, tá? A iniciação científica hoje, ela conta com uma bolsa, pessoal, de R$400.
como que eu faço para poder participar da SC? O que que ela pede? Ela pede que você elabore um projeto, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês e já vou explicar por que que eu troquei o assunto. Então, suponha comigo o seguinte, que você é um cara que gosta de estudar, está com um pouco de tempo e você quer aprofundar os seus estudos. Aí você quer ir lá na Unifacef e quer começar a fazer um projeto sobre análise de resistência do concreto, tá? Aí você vai lá num dia, faz vários traços, coloca, rompe, vai analisando, monta um gráfico, faz a curva. Isso é um estudo que você vai demorar quase um ano fazendo. Você vai um pouquinho por semana. Só que depois, quando você termina esse projeto, ou quando você faz um TCC, que é um trabalho de conclusão de curso, ou qualquer relatório que você entrega, o artigo, para enriquecer o seu trabalho, você precisa utilizar ele todo num sistema de normas que é a BNT. A Heloísa, eu acho que comentou com vocês, pessoal, nos trabalhos dela, a norma da BNT ou nada? Chegou a falar alguma coisa? Chegou, eu acho. Chegou? Foi bem pouco. Não foi muito aprofundado, não. Eu vou ensinar vocês a usarem a BNT para vocês poderem fazer esse trabalho para mim dentro do Word, tá? Então não tem segredo. Eu vou ensinar vocês a usarem as ferramentas do Word, como que você coloca o equation, como que é o espaçamento, como tem que ser as margens. Por quê? Como tem que ser feita a capa, porque todo esse referencial tem um objetivo. Ajudar você caso você se interesse em estar fazendo a sua inscrição para participar do processo seletivo para iniciação científica com a Bolsa. Tá? Para isso, para eu poder ensinar isso para vocês, eu vou pedir para vocês usarem esse restante da aula. Não tem nada de restante, né? Acabou quase. Mas eu vou pedir para vocês usarem um pouco durante a semana, no final de semana aí, e vocês vão fazer esse trabalho. Vocês vão fazer ele digitado. Digita ele de qualquer jeito, sem espaçamento, sem nada. E amanhã eu venho na aula ensinar como que eu configuro um trabalho dentro da norma para que ele possa ser apresentado. E para quando vocês forem entregar algum tipo de artigo, fica muito fácil vocês configurar esse artigo, tá bom? Então, qual será o nosso trabalho? Eu coloquei aqui para vocês 6 questões, pessoal, ó, tá vendo? Tem bastante exercício aqui para vocês treinarem até a semana que vem. Já aliviou os trabalhos de vocês ou vocês estão com muita matéria ainda dos outros professores? Agora que está passando hoje, Nico. Hã? A gente está com trabalho ainda, nós temos trabalho do João para entregar, tem um trabalho agora da Heloísa que ela vai passar, vai começar a conversar essa semana. Tá um pouco corrido então, Letícia, ainda? Ah, tá um pouco, né, Juninho? Então, tem o do Flávio também. Amanhã eu uso só uns 20 minutos de aula, dou um tempo do restante da aula para vocês poderem pesquisar isso daqui, né? Tá no naquela apostila C, Juninho? Esse material eu enviei no grupo do WhatsApp. Tá lá. Tem um arquivo PDF, você clica nele, é esse slide que eu estou usando. Você poderia enviar de novo, por favor? Porque eu limpei as conversas e acho que eu perdi. Espera aí, vou te mandar agora aqui. Nossa, muito obrigado. Tá já. Aí é para amanhã essa pesquisa? Não, amanhã eu vou ensinar como que vocês colocam na norma e vocês podem fazer ela com calma, porque ela é um pouquinho chata de fazer. Ela é complexa. Aí vocês têm um final de semana, fica para quarta-feira da semana que vem. Não tem problema, não. Perfeito, obrigado. Pronto, acabei de linkar lá no grupo, pessoal. Valeu, obrigado. Aí, então, para amanhã não tem nada, né? Hã? Então, para amanhã não tem nada, né? Não. Vocês assistiram? Deu para entender a parte de densidade? Ou quer que eu fale um pouquinho de densidade amanhã também? Deu pra Acho que deu. Deu, né? Aquilo lá eu acho que é tranquilo, estava bem fácil. Essa questão 1 aqui, pessoal, essa primeira questão, vocês vão fazer uma pesquisa sobre os aditivos que a gente coloca dentro do concreto. Existem vários tipos de aditivo. Só que é uma pesquisa muito rápida, tá? Então, amanhã eu vou ensinar vocês a entrarem, dar uma pesquisada, eu vou fazer algumas questões junto com vocês para ensinar como que vocês pesquisam no Google,
como que vocês podem elaborar um resumo para não gerar um plágio, como que você copia, como que você organiza ele, como que você deixa ele dentro da norma, tá? Então, amanhã a gente vai fazer uma aula mais de informática e conversar um pouco sobre essa parte, tá? Mas quem quiser já ir olhando, é um resumo rápido sobre o uso desses aditivos. Depois, a questão 2, vocês vão falar sobre os principais aditivos. Então, na questão 1, por que que eu preciso usar um aditivo no concreto? Na questão 2, quais os aditivos que existem no mercado utilizados dentro do concreto? Por que que é importante eu saber escolher esse aditivo? Tá? É questões assim de um parágrafo. Na questão 3, tá igual aqui, pessoal. Eu vou arrumar lá. Vocês viram que tá idêntico? A 2 e a 3. Olha, reduziu uma. Questão 4, que na verdade vai virar 3. Eu vou ajeitar lá o slide para vocês. É aquilo que eu comentei com vocês do cimento Portland. Existem 5 tipos de cimento no mercado disponível. É o que a gente chama de CP1, que é cimento Portland 1, e vai até o CP5. Cada um tem uma utilidade, tem uma função, e quem vai escolher qual que é o melhor cimento para aquela obra, visando a qualidade e o custo deles, é a pessoa que trabalha com projeto, é o engenheiro civil. E quem vai fazer esse orçamento e escolha vai ser o engenheiro de produção, que vai falar qual que é o melhor cimento, como que ele escolhe aquilo. Então, pessoal, esses 5 tipos de cimento também é um resumo rápido, de 3, 4 linhas para cada um. CP1, CP2, isso, tá? Então, eu vou ensinar algumas dicas para vocês amanhã dessa parte da pesquisa. Essa questão aqui, número 4, ó, ela é uma questão de conta, idêntica a essa que vocês fizeram agora. 30 por 25 é o nosso corpo de prova. Aí vocês vão achar o volume desse corpo de prova, vão na tabela, vão procurar qual que é a dosagem para 25 megapascal, e aí vocês vão calcular quanto que eu tenho que colocar de cimento, de areia, de pedra, de água e de aditivo. Igualzinho a gente fez agora. E para finalizar, a última questão, a questão 5, ela pode ficar como um desafio para vocês quebrarem a cabeça. Eu posso corrigir ela amanhã ou corrijo ela na quarta-feira da semana que vem, se vocês precisarem de mais tempo. Essa questão, moçada, eu apresento para vocês aqui uma planta baixa de um simples cômodo muito pequeno, onde ele tem um quarto, uma cozinha e um banheiro. Ele tem 19,5 metros quadrados. É uma planta baixa. Eu dou para vocês aqui todas as dimensões dos cômodos. Ele tem 3 metros de cá, por tanto de cá. E aí, o que eu pergunto aqui? A primeira pergunta, eu te dou o pé direito. Todo mundo sabe o que é pé direito, pessoal? Pé direito é do chão da sua casa, onde você pisa, até chegar onde está a lâmpada, lá em cima. Isso é o pé direito. Então, eu estou simulando uma casa com 2,80 de pé direito. Essa casa ela tem um peitoril de 1,10. O que é peitoril? Peitoril, pessoal, é isso aqui, ó. É a distância da onde você colocou a sua janela até chegar ao chão. Então, normalmente, essa distância ela é 1,10 m no mercado. Tá? Isso é o peitoril. Por que eu estou colocando essa medida do peitoril? Porque quando vocês forem fazer o cálculo para mim, do que eu vou pedir, vocês vão ter que descontar esse espaço que está a janela. Esse espaço você não usa. Então, você vai colocar uma medida para a janela, vai fazer o desconto dela e vai calcular. E o que eu quero que vocês calculem? O quanto de argamassa eu vou usar para fazer toda essa estrutura e o quanto de concreto eu também vou usar para fazer essa estrutura. Então, vamos lá. Onde que eu uso concreto? Para fazer a laje. Então, lá em cima, onde está vindo a minha caixa d'água, tem uma laje. Qual que é a área dessa laje? É a área da casa toda, 19,5 metros quadrados. Ó. É isso aqui. Tem uma laje aqui em cima que vai estar segurando o telhado. Essa laje, ela normalmente ela tem uma espessura.
E eu coloquei aqui a espessura para nossa laje de 10 centímetros. Então, para a laje, vocês vão calcular aqui para mim, ó, a quantidade de concreto. Agora, pessoal, as paredes. Eu queria que vocês imaginassem aqui, ó, o seguinte. A parede vem o tijolo baiano. E na frente da parede e do outro lado da parede, a gente coloca o reboco. E esse reboco ele é feito com argamassa. Eu também quero saber qual que é a quantidade em metros cúbicos de argamassa que você vai utilizar para poder colocar reboco de um lado e reboco do outro. Só que lembre, observe aqui, ó, que o reboco, na verdade, ele costuma ter, em média, 1,5 centímetros de cada lado, tá? Então, você vai pegar a área de cada parede, porque você tem o pé direito, vai multiplicar pela espessura para ter quantos metros cúbicos você precisa de reboco. Aqui também, pessoal, a questão do contrapiso, tá? Esse piso que você vê bonito na sua casa, que tem o porcelanato, tudo, embaixo dele tem uma argamassa também, que tem a função de fazer tipo uma cola. Ela cola isso com o chão. Normalmente, essa argamassa, ela tem uma quantidade muito pequena, de 4 milímetros, tá? Então, eu quero que vocês também calculem quanto que eu preciso de argamassa para colocar nessa estrutura da nossa planta baixa aqui, tá? Então, é a quantidade total de concreto, só para a laje, a quantidade total de argamassa que eu vou precisar para colocar nas paredes, a quantidade total de argamassa que eu vou precisar para colocar no chão. E para finalizar o meu desafio aqui, para vocês poderem me trazer a semana que vem, mas eu vou corrigir com vocês e vou ajudando também pelo WhatsApp, eu preciso pintar a minha casa. Eu sei que ela tem 2,8 e eu sei também qual que é a área total da casa, porque eu dei a planta baixa. Como é uma área muito pequena, pessoal, eu fiz aqui. Eu fui na loja, perguntei qual que era a marca de tinta que eles tinham, me informaram que eu preciso de uma tinta acrílica da marca Souvenir. Essa tinta acrílica, 20 litros dela, rende 200 metros quadrados por demão. Se eu passar 2 vezes, então, vai estar rendendo 100 metros quadrados, certo? Porque vai reduzir a metade, no caso dos litros. Então é o seguinte, nessa casa eu vou fazer 2 demão, utilizando uma tinta Souvenir, que um galão dela de 20 litros rende para mim 200 metros quadrados. Eu sei que uma lata de 20 litros, ela custa R$220. Só que vocês vão perceber que uma lata de 20 litros para uma casa pequenininha dessa vai sobrar tinta, vai ter desperdício. Aí que eu quero que entre o papel do engenheiro de produção. Eu tenho uma outra opção no mercado. Se eu não quiser comprar uma lata de 20 litros, eu posso comprar uma lata de 3,6 litros. E aí cada uma custa R$52. E aí? Compensa eu comprar 2 ou 3 latas ou compensa eu comprar um galão de 20? Qual situação sai mais barato? Então eu preciso saber quanto de tinta exatamente eu vou gastar para pintar todo esse móvel, tá bom? É esse raciocínio, pessoal, que eu queria que vocês, mesmo que vocês não entendam nada, mas é muito importante que eu jogue esse desafio para que vocês forcem a mente a poder analisar cada passo, a quebrar a cabeça, a buscar uma solução. Aí depois que vocês quebraram bastante a cabeça, aí vocês me chamam. E eu vou guiando, vou dando dica pelas beiradas para vocês poderem estar chegando na solução. Vocês acham alguns desafios aí muito difíceis ou vocês acham que dá para brincar aí sábado, domingo, segunda, terça, quarta, porque ninguém tem nada para fazer? Juninho, me tira uma dúvida. Claro, por diga. favor. Sabe no exercício no 4 aí, que é pra gente fazer a mesma coisa que a gente fez agora? O 4, certo? Perfeito. É pra usar aquela mesma tabela? A mesma tabela, isso. Tá bom. Mas qualquer Obrigada. tabela que você for usar, que ela tiver no mercado, ela vai dar resultado muito próximo, não vai sair muito longe não, tá?
É porque aquela tabela lá você consegue pelo tipo do cimento, CP2, CP3. Entendi. Tá bom, então, obrigada. Por nada. Mais alguém, pessoal, tá com alguma dúvida aí? Tranquilo? Moçada, então, ó, eu queria ter passado isso para vocês. Vou colocar essa videoaula no YouTube para vocês amanhã, tá? Amanhã eu vou entrar com vocês um pouco rápido, para 20 minutos, para dar tempo de vocês poderem fazer a pesquisa, só falando um pouco das normas, como que funciona o TCC. E na quarta que vem, eu corrijo esse exercício aqui, que é muito importante com vocês, essa parte. Esse último aqui, da pintura e da quantidade que eu vou utilizar de concreto. E aí, eu finalizo com um último trabalhinho aí para a gente poder. Porque a matéria tá bem adiantada agora, não tá atrasado, tá tranquilo. Porque se der tempo eu entro no assunto de pressão, se vocês estiverem animados, senão a gente começa esse assunto em agosto, tá bom? Então, por hoje é isso. Foi muito bom revê-los aí um pouquinho, mas que eu tô sentindo uma puta falta do presencial, que eu acho que é muito mais importante, é o cara a cara, ali tá conversando e discutindo. Mas, por enquanto, é o que a gente tá tendo, tá? Mas estou muito feliz de estar nesse compromisso com vocês. E amanhã eu espero vocês às 7h15, tá bom? Qualquer dúvida, manda no zap. Fechou, Júnior. Beleza. Beijo, galera. Fiquem com Deus, tá bom? Tchau, tchau. Valeu, Juninho. Boa noite. Obrigada, Juninho. Boa noite, Juninho. Boa noite. Oi. Juninho. Até mais. Até amanhã. Tchau, Juninho. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.